Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz seja convosco. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez, agora com a nossa 9ª aula de Eclesiologia, a doutrina da igreja. Estamos na página de número 28, dando continuidade sobre o assunto do igrejismo. Então estamos aqui na página 28 e vamos dar continuidade no assunto que nós começamos no segundo período da aula 8ª. Agora estamos entrando na 9ª aula para dar continuidade aqui neste assunto tão importante. Muito bem, meus irmãos. Não demorou também para que os cristãos apostólicos elaborassem as primeiras declarações ou confissões de fé que encontramos na referência que vamos ler agora aqui, né? Que é em Romanos 10 e 9, 1 de João 4 e 15, depois Atos 8, 36, 37 e Filipenses 2, 5 ao 11 e etc., que servia de base para o ensino e a instrução dos novos convertidos e para examinarem e rejeitarem os falsos mestres. Vamos ler então Romanos 10 e 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 de João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém. Atos 8, 36 e 37 ao 37. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Filipenses 2, de 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Perdão, isso, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até onde? Deu 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Observamos aí, isso quer dizer princípios de declarações ou confissões de fé. Foi o princípio que os apóstolos ensinaram para a igreja, que eles, para servir ao Senhor, eles tinham que fazer então confissões
ou declarações de fé, crer em Jesus Cristo, como foi lido aí, né? Romanos 10, e foi lido o versículo 9, mas nós podemos acrescentar o versículo 10 também, que diz assim, né? Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então isto é princípios de fé e de confissão para servir a Cristo, né? Vejamos que o ladrão lá da cruz, ele foi salvo, por quê? Porque ele olhou para Jesus e reconheceu o senhorio de Jesus. Ele olhou para Jesus diferente dos demais que estavam olhando para Jesus. Ele não olhou Jesus como um bandido qualquer, como o outro ladrão estava olhando, dizendo: ei, se tu és o Filho de Deus, por que não desce da cruz e salva a ti e a nós também? Mas o outro olhou e diz assim: Senhor, lembra-te de mim, como entrares no teu reino. Então ele falou duas palavras ali, que por essas duas palavras ele foi justificado. Primeiro, ele chamou Jesus de Senhor, ele reconheceu o senhorio de Jesus, ele reconheceu que aquele que estava na cruz do meio, ele era o Senhor. O segundo, que ele era rei, que ele tinha um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então agora, nós respaldando aqui, aonde o nosso irmão Ed leu aí, que vai dizer: pelo que também Deus exaltou a Jesus de tal maneira, lhe dando um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, qualquer pessoa que fazer uma confissão de fé, de coração mesmo, não pode ser de boca para fora, mas de coração, do íntimo da alma, reconhecer o senhorio de Jesus, ele recebe a salvação. Está escrito em Romanos também aí, em um dos versículos aí, capítulo 10 mesmo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então isso é muito importante. Esse é o princípio de fé da igreja primitiva, ensinada pelos apóstolos. Vamos dar mais continuidade aqui, né? Vejamos então agora o exemplo. João, usando uma destas declarações para repelir os livres pensadores gnósticos das igrejas da Ásia, destas declarações para repelir, estou lendo de novo, para repelir os livres pensadores gnósticos das igrejas da Ásia, lá em 2 de João 7 até o 10 e 1 de João 4, do 1 ao 3. Nós iremos ler para nós entendermos. 2 João. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e
não trazem essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Olha o que o apóstolo João está dizendo aí na sua carta, né? Porque ele está rebatendo aí contra uma doutrina que era dos gnósticos, que eles não confessavam, eles não acreditavam e ensinavam que Jesus, ele não veio em carne. E a Bíblia fala que todo aquele que confessa que Jesus não veio em carne e que veio em espírito, também é o espírito do anticristo. 1 de João 4, 1, 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Perfeitamente, né? Todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, este não é de Deus, é espírito do anticristo. E todo aquele que não confessa o nome de Jesus como Senhor, este tal também não é de Cristo. Ainda no período apostólico já encontramos sinais de que as igrejas haviam se organizado e estruturado, tendo presbíteros, diáconos, mestres e guias, uma ordem de viúvas e ainda presbíteros, como está em 1 Timóteo 3 e 1, vamos listar 2 aqui, e Tito 1, 5. 1 Timóteo 3 e 1. Esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste ordem às coisas restantes, bem como a cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Viu? Por isso te deixei em Creta, para colocar em ordem o quê? As igrejas de Deus, as igrejas, e ainda constituir presbíteros para dirigir essas igrejas. Muito bem. O exemplo mais antigo que temos desta organização é a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para tratar de um caso de doutrina. Vamos encontrar em Atos 15, do 1 a 6. Estava havendo uma grande contenda entre os apóstolos por causa do judaísmo, que eles queriam que os gentios que convertiam a Cristo, queriam obrigá-los a obedecer à doutrina do judaísmo. Quer dizer, eles queriam proibir os gentios a não comer carne de porco, né? E outras coisas, né? Queria proibir, queria obrigar eles a guardar o sábado. Então teve que fazer uma convenção geral. Foi a primeira convenção geral instituída da igreja, primeira convenção geral, em Atos capítulo 15. E quando ler aí, vamos ver que houve uma grande briga, uma grande discussão por causa de costumes. Mas aí
levantou no meio deles o apóstolo Tiago, que era o presidente da igreja em Jerusalém. Por certo, era ele também o presidente da convenção. E ele reuniu com alguns da diretoria, então, orando ao Senhor, né? Então nós vamos ver o que foi falado aí, Atos 15, de 1 a 6. Leiamos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Continua. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouve. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas. Conhecidas são as de Deus, desde o princípio do mundo, e todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Até final. Mas escreve-lhes que se abstenhais das contaminações. Pareceu bem a nós, é o Espírito Santo? 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, como toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Amém. Então, irmãos, esse aí foi o caso da discussão no meio dos apóstolos em uma convenção geral, porque os judeus queriam exigir que os irmãos gentios que se convertiam a Cristo fossem circuncidados e queriam obrigá-los a obedecer à lei de Moisés.
também queria obrigá-los a não comer carne de porco, e também queria obrigá-los a guardar o sábado, e assim sucessivamente. Mas aí a diretoria ali, alguns dos apóstolos, como falou Paulo, Barnabé, tomando a palavra, veio relatando tudo que o Senhor Deus tinha feito através dele no meio dos gentios, com grandes sinais e prodígios. Eles convertiam a Cristo e o Senhor batizava eles com o Espírito Santo. Aí então Pedro, tomando a palavra, ele disse que se Deus não rejeitou os gentios, antes operou poder e milagre no meio deles, salvando, batizando e fazendo muitos prodígios, por que eles então iam colocar um jugo tão pesado sobre os gentios que nem os pais deles, quer dizer, o povo lá no deserto não conseguiu carregar, nem os pais deles conseguiram. Então quer dizer, eles quiseram dizer o seguinte: não vamos subestimar aqueles que estão querendo seguir a Cristo. Se o Senhor o aceitou, deixa eles seguir a Cristo, e não vamos impor nenhum encargo pesado sobre ele, senão estas coisas necessárias: que vós abstenhais da prostituição, da carne sufocada e das coisas sacrificadas a ídolos. Se vós fizerdes isto, bem vos vá saúde. Aí fechou aí a convenção com este parecer, que foi do Espírito Santo e também dos apóstolos. As outras coisas que vem aí, irmão, é invenção de homem, viu? O homem quer inventar muita coisa para escravizar o outro homem. Jesus não. Nós somos libertos, irmão. Tem muito crente escravo ainda, tá? Ele deixou de ser escravo do pecado, mas passou a ser escravo do homem, porque o homem coloca um monte de jugo sobre ele lá na igreja, para ele obedecer aquelas normas que não são bíblicas, não são de Deus, são coisas do homem. Mas nós temos que entender que nós somos libertos, nós somos salvos, não é por nosso mérito, não é por obedecer lei e mais leis, não. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então é só reconhecer que Jesus é Senhor e confessar a Ele e obedecer, o que foi falado aqui: não comer carne sufocada, até coisa sacrificada a ídolo, e abster da prostituição. Se bem fizer isto, o Senhor fica satisfeito, e essa pessoa, ela tem a salvação garantida. Muito bem. Vamos mais um pouco aqui. Jesus também mandou que seus discípulos se reunissem regularmente para comer o pão e beber o vinho em memória dele. Está em Lucas, não precisa de ler, Lucas 14, 20. Os apóstolos seguiram a ordem e reuniam-se regularmente para celebrar a ceia do Senhor. Está em Atos capítulo 2, versículo 42, que vai dizer que eles partiam pão de casa em casa, faziam a sua refeição, e havia união, comunhão no meio deles. Vamos encontrar também em Atos capítulo 20, versículo 7. Vamos encontrar isso também em 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 16. Todavia, dada a natureza da celebração, logo cedo introduziram normas
para a participação da ceia, como fica evidente no caso da igreja de Corinto, em 1 de Corinto, capítulo 11, versículo 23 a 34. Foi obrigado aqui Paulo dar uma ordem, né, para a igreja de Corinto acerca da Santa Ceia. Antes não tinha nenhuma ordem, qualquer pessoa participava, era livre, né? Era livre, todos participavam, todos os cristãos participavam. Mas agora Paulo aqui dá uma ordem, sabe por quê? Porque começou a virar bagunça. E Paulo, ele vai falar: olha, eu estou ciente que quando vocês estão se reunindo, vocês não estão reunindo para edificação, mas estão se reunindo para vergonha, escandalizando o Evangelho, porque uns reúnem e os que são mais ricos traz a sua refeição e comem primeiro, e os que são mais pobres, que não tem nada, fica sem comer. E também estou ciente que por causa disso está havendo dissensões, e nisso eu não vos louvo. Aí Paulo começa a trazer agora uma série de doutrina aqui para organizar a Santa Ceia do Senhor. E no final ele vai dizer assim: olha, porventura não tereis vós casa para comer? Então eu vos digo que se alguém tiver fome, coma em casa, mas não venha querer a escandalizar a casa do Senhor. Então começou aí Paulo a colocar uma ordem, porque estava havendo desordem na hora da participação da Santa Ceia do Senhor. É curioso que a passagem predileta dos desigrejados, Mateus 18 e 20, foi proferida por Jesus no contexto da igreja organizada. Vamos ler Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muito bem. Os desigrejados, eles têm essa passagem como predileta para eles não ter que ir à igreja. Eu posso ficar em casa porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Então eu posso reunir com a minha família em casa e parar de ir para a igreja, que o Senhor está em nosso meio. Só, irmãos, que a pessoa erra por ler um texto, e a Bíblia, o estudo diz que um texto sem contexto vira pretexto de heresia, né? Quer dizer, errais por não conhecer as Escrituras. Quando Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, Jesus estava dando uma ordem para os discípulos organizar a igreja. Jesus não estava liberando ninguém para reunir em casa com 2 ou 3, não. Ele quis dizer o seguinte: olha, para fundar, para colocar uma igreja, para vocês abrir uma igreja, para que eu esteja no meio de vocês, não precisa de aglomerar a multidão, não. Pode começar com pouquinha gente. Se tiver 2 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio de vocês, porque ali vai virar uma igreja. Eu vou levar mais pessoas para lá, e ali vai ser uma instituição organizada.
Aonde estiver 2 reunidos em meu nome, ou 3 reunidos em meu nome, ali é o bastante para virar uma igreja organizada. É isso que Jesus quis dizer. É isso que Jesus quis dizer. Não é falar assim, eu vou ficar aqui em casa, aqui de braços cruzados, vou na igreja não, né? Porque o Senhor está aqui comigo, aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio, né? Mas é aí que se engana, porque não é isso que o Senhor quis dizer em sua palavra. Muito bem. Esta palavra foi proferida por Jesus, né? Esses 2 ou 3 que ele menciona são os 2 ou 3 que vão tentar ganhar irmãos faltosos e reconduzi-lo à comunhão da igreja. Olha só, tá vendo? Esses 2 ou 3 que o Senhor Jesus falou aí. Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Nós falamos aqui sobre princípios de ética para o irmão faltoso, que nós falamos assim: se você ver o seu irmão pecar, vai você e ele só, não foi? Se ele não te ouvir, leva contigo mais 2 ou mais 3. Se não te ouvir, leva diante da igreja. Quer dizer, com 3 testemunhas, né, eles podiam convencer o irmão faltoso a voltar a frequentar a igreja. Então, que se resume nisso aqui, ó, né? Como diz aqui, a comunhão. Ele menciona 2 ou 3 que vão tentar ganhar o irmão faltoso e reconduzi-lo, reintegrá-lo à comunhão da igreja. Lê Mateus 18, versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Está vendo, irmão? Como que a gente tem que ler a Bíblia, mas tem que pesquisar mesmo, para não ficar preso em um versículo isolado e nós cair nas heresias, né? Vamos dizer, ou seja, são os 2 ou 3 que vão agindo para preservar a pureza da igreja como corpo, e não 2 ou 3 que se separam dos demais e resolvem fazer sua própria igrejinha informal ou seguir carreira solo como cristãos. É muito importante, né? Está vendo o que o Senhor Jesus quis dizer? Não é 2 ou 3 aqui, ele está falando de 2 ou 3 que vão se unir aqui, ó, né? Para preservar a igreja. Mas não é 2 ou 3 que vão se reunir para se afastar da igreja, para fazer igrejinha em casa, não. Meu Deus amado, esses desigrejados ensinam cada coisa que é motivo de graça, de rir mesmo, sabe? Porque é cada aberração, né? É cada aberração que só o sangue de Jesus para ter poder, né? Muitos, antes do período pós-apostólico, da instrução da filosofia grega na teologia da igreja e do decreto de Constantino, a igreja de Cristo já estava organizada com seus ofícios e hierarquia, sistema disciplinar,
funcionamento regular, credos e confissões, a ponto de o autor de aos Hebreus repreender os que deixavam as suas congregações, como os demais cristãos. E vamos ler porque é importante, Hebreus 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus aqui, né, que nós não sabemos quem é, se é Paulo, né, ninguém sabe, teólogo nenhum sabe quem escreveu os Hebreus, mas lá nos Hebreus está lá uma exortação contra os irmãos que gostavam de afastar da igreja, dos cultos, desprezando as suas igrejas para ficar sendo crente em casa. E olha o que o escritor dos Hebreus disse aí para esse povo. Lê, por favor. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aleluia, glória a Deus, viu? Não deixando a vossa congregação, como é de costume de muitos. Então quer dizer que naquele tempo já existiam os desigrejados, né? E os que estavam se desigrejando. A Bíblia Sagrada tem resposta para tudo. Viu? Já existia alguns irmãos que uns estavam se desigrejando e outros já estavam desigrejados, desprezando a igreja, como costume de muitos. E o escritor diz: não faça isso, porque o dia já está se aproximando. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus, irmão. E muita gente vai ficar em casa, muita gente não vai ver as trombetas, não vai ouvir as trombetas tocar, não vai subir no arrebatamento, por causa desse tipo de problema que está escrito aqui, ó. Desprezando a igreja de Deus, como é costume de muitos. Isso é um caso muito sério, temos que tomar cuidado. No final, fico com a impressão de que os desigrejados, na verdade, não são contra a igreja organizada meramente porque desejam uma forma mais pura de cristianismo, mais próxima da forma original, pois esta forma original já nasceu organizada e estruturada. Os evangelhos e no restante do Novo Testamento Já nasceu organizado e estruturado nos evangelhos. Já nasceu organizada e estruturada nos evangelhos e no restante do Novo Testamento. Olha só, uma vírgula faz muita diferença, né? Então, olha só, vamos repetir aqui para melhorar a compreensão. No final, fico com a impressão de que os desigrejados, na verdade, não são contra a igreja organizada meramente porque desejam uma forma mais pura de cristianismo. Porém, eu vou tirar o mais aqui, eu vou dizer assim: porém, nos evangelhos e no Novo Testamento, a igreja já estava organizada. Eu fiz como eu falo aqui, né? Eu usei de um recurso aqui, de um recurso teológico, para tentar explicar melhor para os irmãos aqui, que se chama uma conjectura, tá?
Eu fiz uma conjectura para explicar melhor isso aqui. Os desigrejados, então eu vou repetir como fazendo uma conjectura. Os desigrejados, eles não são contra aqui, eles não queriam estar contra a igreja, entendeu? Eles estão querendo que é uma igreja organizada meramente porque desejam uma forma mais pura. É porque eles acham muito defeito no meio das igrejas. É isso que quer dizer. Eles se desigrejam e quer ser crente em casa porque eles ficam olhando defeitos que tem no meio da igreja organizada, e eles ficam querendo uma igreja perfeita, só que eles nunca vão encontrar. Não existe igreja perfeita, toda igreja é imperfeita, e eu preguei isso ontem na igreja. Sabe o que cobre as nossas imperfeições? O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que cobre as nossas imperfeições. Agora, vai chegar um dia que nós vamos ser perfeitos, quando nós estivermos no céu. Só no céu tem perfeição. Só no céu existe crente perfeito. Aqui na terra, enquanto estivermos aqui, vamos ver imperfeições, igrejas imperfeitas, problema no meio da igreja. Só que nós sabemos, aleluia, que nós não precisamos afastarmos da igreja, porque o próprio Jesus, ele se encarrega de cobrir as nossas imperfeições. Então aqui, concluindo aqui, a palavra está dizendo assim: meramente porque desejam uma forma mais pura de cristianismo, mais próxima da forma original, pois esta forma original já nasceu organizada e estruturada nos evangelhos e no restante do Novo Testamento. Acho que eles querem mesmo liberdade. Olha só, eles querem mesmo liberdade para serem cristãos do jeito deles. É uma desculpa, né, irmão? A igreja não, como organização, tem defeito e tal, é tanta coisa. Então, mas na verdade eles querem arrumar uma desculpa para servir a Deus do jeito deles, mas não do jeito que a Bíblia nos ensina, Acreditar no que quiserem e viver do jeito que acham correto. É a turma do achismo, Aí eu acho que deveria ser assim, eu acho que deve ser assim, Não quer se submeter, a uma norma, sem ter que prestar contas a ninguém. Pertenceram a uma igreja organizada, especialmente aquelas que historicamente são confessionais e que têm autoridade constituídas, conselhos e concílios. Significa submeter nossas ideias e nossa maneira de viver ao crivo do Evangelho, conforme entendido por cristianismo histórico. Para muitos, isto é pedir demais. Quer dizer, eu vou resumir tudo aqui. As pessoas querem ir para a igreja, mas eles querem chegar lá e querem que a igreja se adapta do jeito que eles querem, sabe? Por isso que eles não dão certo na igreja. Eles querem que a igreja se adapta do jeito que eles querem,
Mas não é assim não. Quem vai para a presença do Senhor, eles têm que procurar se adaptar do jeito que a igreja é, e não do jeito que eles querem que a igreja seja. Essa é a grande verdade. Deus abençoe a todos. Vamos dar uma parada aqui e vamos continuar. Então, meus irmãos, vamos dar uma continuação aqui. Eu não tenho ilusões quanto ao estado atual da igreja. Ela é perfeita, a igreja é perfeita. E vou voltar aqui. A igreja é imperfeita, né? Eu não tenho ilusões quanto ao estado atual da igreja. Ponto. Ela é imperfeita e continuará assim enquanto eu for membro dela. É porque eu estava falando lá atrás que eles estão procurando uma igreja perfeita. É por isso que eles abandonam a igreja. Os desigrejados abandonam a igreja porque eles estão procurando uma igreja perfeita. Entendeu? E eles estão procurando a igreja perfeita. Só que quando eles, se algum dia isso acontecer, que eu tenho certeza que eles nunca vão achar uma igreja perfeita, mas vamos supor que eles encontram uma igreja perfeita. No dia que eles fizerem membro dela, essa igreja passa a ter imperfeições, porque eles vão ser os problemas para aquela igreja. Eles vão ser as imperfeições daquela igreja. Então, isso nós estamos falando aqui, olha, que a igreja ela é imperfeita e continuará assim enquanto eu for membro dela. Sabe por quê? Aonde tem gente, irmãos, tem imperfeições. Vamos comparar a igreja com a nossa família? Eu vou perguntar, que é uma pergunta retórica, se ninguém responder. Que família aqui, no meio de nós aqui, e você que está também me assistindo